Oi, gente, tudo bem? Demorei pra voltar porque tá uma loucura a minha vida. E Catarina aqui ajudando. Hoje ela vai estar pelos bastidores, porque não tem como ser diferente hoje. Enfim, sejam bem-vindos à minha casa. Estou aqui no chão dessa maneira, mas eu precisava falar sobre isso com vocês. Está todo mundo falando sobre aquela série do Duke, né? Bridgestone, eu não sei falar isso, Bridgertown, sei lá. Pra mim era com A, Bridgerton, mas não é. Bridgerton. Vamos dizer que é Bridgerton. E eu quero falar com vocês, tem duas cenas de parto nessa série que me impressionaram, que eu quero conversar com vocês sobre isso. A primeira cena de parto é o parto do nascimento do Simon, né? E eu quero pensar com vocês algumas coisinhas a respeito do parto dele e também no final tem outras coisas que acontecem nos dois partos, que é o parto da Daphne, que eu quero comentar. Primeira coisa, o local do parto. Gente, a gente precisa naturalizar nascer em casa também. Como assim? O parto como um evento institucional que acontece no hospital, ele é um evento, foi uma invenção da modernidade. Era comum, era normal, era o que acontecia o parto em casa. Por quê? Porque o nascimento de uma criança era um evento social. Ainda deveria ser, ainda é, porque tem a ver com a sociedade, tem a ver com as famílias, mas era um evento social que acontecia em casa. E aí a gente tem algumas pessoas que acompanhavam esse parto em casa, mas era comum, era normal e era o que acontecia sempre, as mulheres parirem em casa. Então, parir em casa não é uma coisa sobrenatural, não é, por exemplo, agora a gente está vendo uma onda de humanização do parto, e muitas mulheres querendo parir em casa. E aí as pessoas falam assim, nossa, mas você vai ter em casa. Fica todo mundo assustado, como se fosse uma coisa assim, acabaram de inventar a roda. Não, não acabaram de inventar a roda. É um movimento de volta, né, para o que um dia já foi. Gente, aqui é a rota de avião. Esperar passar o barulho. Acho que deve estar incomodando aí também. Já foi. Ou não. Enfim. Então, primeira coisa, parto domiciliar não é a invenção da roda. Isso era o que acontecia normalmente, durante muito tempo aconteceu. E o parto foi para o hospital, foi institucionalizado por um advento da modernidade, por conta do desenvolvimento da ciência, positivismo, enfim. É uma longa história, mas é isso que eu quero que vocês não se esqueçam. Outra coisa, o parto, além de ser em casa, de ser um evento social não existe 100 pessoas. Então, tinha um monte de gente ali naqueles partos. Se vocês lembrarem, inclusive algumas pessoas muito importantes. A mãe da mulher, a Daphne, a mãe dela, tá no parto. Se eu não tô enganada, no parto do Simon, eu acho que não tem a mãe. Tem aquela amiga dela que chega depois, né? Tem as empregadas da casa que ficavam ali servindo com bandeja, com água, enfim, panos. Tem aquela mulherada toda que sai da casa. Tem o pai da criança no parto do Simon, da mãe do Simon. O pai dele tá enchendo o saco, né? Vindo e voltando, mas ele tá circulando ali. Já no último parto, que é o da Daphne, o Simon tá ali do lado dela, segurando a mãozinha dela. Que bonitinho. E aí eu quero falar outra coisa pra vocês. Quando vocês resolverem, quando por algum motivo, quando alguém escolher vocês para serem um acompanhante de uma gestante, pelo amor de Deus, não sejam um acompanhante como o pai de Simon. Porque tem acompanhante que atrapalha, ao invés de ajudar. Por quê? Porque a gente já tá num momento delicado, que a gente já tá com os hormônios tudo... já tá todo mundo meio... extasiado com aquilo lá, enfim.
E aí, se você resolve ser um acompanhante que fica desesperado e que fica pressionando, e cadê? Já nasceu? Ai, meu Deus, e não sei o que lá, você vai atrapalhar o processo, você vai deixar a pessoa nervosa, a gestante vai ficar nervosa, a parturiente vai ficar nervosa, você vai atrapalhar, porque o pai de Simon ficou atrapalhando. Seja um acompanhante como a mãe da Daphne, como o Simon, que ficaram lá, deram a mão pra ela e força, vai, a gente tá aqui com você, quietinhos, caladinhos. Vocês têm, tem a sensibilidade de poder ajudar a gestante no que ela precisar, ser uma força a mais positiva, e não alguém que vai desequilibrar o ambiente ali com negatividade, com desespero, com não sei o que. Por isso também é muito importante, se você é acompanhante, se você é pai, se você é irmã, se você é tia, mãe, enfim, se você vai acompanhar alguém, estude também, sabe? Participe, se a pessoa participa de roda de conversa, se a pessoa vai sei lá, vai nas consultas, se você puder ir, vá junto. Aliás, obrigação, não é? Ai, que legal, o pai pode ir. É obrigação do pai participar de todas essas coisas, sim, porque ele fez o filho também, ele precisa acompanhar. Ah, mas ele não aguenta ver o parto, se ele for, ele vai desmaiar, vai dar trabalho. Não interessa, durante a gestação ele precisa participar, certo? E lá no final também, bota pra assistir vídeo de parto durante toda a gestação, um vídeo de parto bom. Quem sabe até o final ele perde o medo e ele pode acompanhar também. Mas a dica é, seja um acompanhante como o Simon ou com a mãe da Daphne lá no final. Não seja o pai de Simon lá no parto da mãe de Simon, não, porque eu falando Simon, porque não é legal ter um acompanhante que não sabe o que está acontecendo, que está desinformado e fica atrapalhando, causando rebuliço e deixando as pessoas mais nervosas ainda do que elas já podem estar. Outra coisa importante a gente conversar aqui, e eu quero falar para vocês, existe sim mortalidade materna no parto. Gente, não é para assustar vocês, não é para deixar vocês, ai meu Deus, como assim? Não, mas existe, é uma realidade. E por que eu quero falar sobre isso com vocês? Porque a gente viu o episódio, por exemplo, a mãe do Simon, ela morre no parto. E eles já mostram ali, dão um indicativo da causa da morte dela, que foi uma hemorragia, porque o médico fala assim, ela não para de sangrar, tá sangrando demais, alguma coisa nesse sentido, né? Que agora eu não lembro, eu sou ótima pra lembrar as coisas. Mas existem N motivos que podem levar sim ao óbito materno. E eu tô falando isso não é pra vocês ficarem assustados, não. É pra vocês entenderem a importância de fazer um pré-natal e um bom pré-natal. Por quê? Porque durante o acompanhamento da gestação, você vai tendo indícios de alguma coisa que pode acontecer e dar errado lá no final. Então, assim, por exemplo, a hipertensão, né? A pré-eclâmpsia, que é a alteração da pressão sanguínea, geralmente ela pode dar indícios, né? Você já tem alterações durante a gestação. Às vezes não durante toda a gestação, mas lá no finalzinho. Mas tem coisas que sim vão acontecer, que você só vai saber, só vai ver lá no final, na hora que o parto estiver acontecendo. Então, por exemplo, a hemorragia, quando o neném nasce, o parto não acaba a hora que o neném nasce. Então, vamos entender isso daí. O neném nasceu, o neném estava dentro de uma placenta. E a placenta ela é um órgão. E ele é um órgão que está acoplado à parede do útero. Ele está grudado na parede do útero. Depois que o neném nasceu, a placenta também nasce. É como se fosse o segundo parto. O final do parto é depois que a placenta nasceu também. A placenta também vai sair. Quando a placenta sai, ela se descola da parede do útero. E esse descolamento da parede do útero, ele deixa exposto vasos sanguíneos, porque ela estava ligada e ela era irrigada pelo corpo da mãe, dentro do útero. Então, quando ela se desprende, tem vasos sanguíneos que estavam ali entre a placenta e o útero, que eles vão sangrar. Então, é normal uma mulher, durante o parto, do parto normal, sangrar aproximadamente meio litro de sangue. Você pode perder aproximadamente meio litro de sangue no parto normal. Mas, quando a placenta sai,
o movimento de contração uterina, ele precisa acontecer de forma normal, sem alterações, porque esse movimento de contração vai fazer com que esses vasos parem de sangrar. É um processo natural que o corpo realiza quando não há nenhuma anormalidade. Eu tive um parto domiciliar e quando a minha placenta saiu, eu recebi uma dose de ocitocina, porque a ocitocina ela estimula a contração uterina e é uma maneira de você prevenir que o útero não contraia adequadamente e que o sangramento seja contido. Então, no hospital, quando você tem um parto normal e quando você também tem um parto de cirurgia cesariana, eles prestam atenção nisso, se o seu útero vai se contrair, porque ele precisa se contrair e precisa parar esse sangramento. Momento Catarina. Ó, olha aqui. Pega lá. Então, quando não acontece isso, sim, a mulher pode morrer. E é um sangramento que ele vai acontecer muito rápido e ela pode morrer porque perde muito sangue. Então, assim, aí vocês vão falar assim pra mim, então não pode ter parto em casa, porque o parto domiciliar é mais rápido, é mais fácil você morrer. Não. Você pode morrer no hospital ou em casa. E como você não sabe se essa hemorragia é uma coisa que não tem como você prever durante o pré-natal, você só vai ver na hora do parto, então precisam ser tomadas medidas, né, para que isso não aconteça. Uma das medidas é o quê? Você não vai parir em casa, tipo, vou parir em casa. Você planeja o parto e você é atendido por profissionais que sabem o que estão fazendo, profissionais que são capacitados para realizar parto, se você quer ter um parto em casa. A mesma coisa, quando você vai para o hospital, a gente imagina que todo mundo que tá lá é capacitado. Tem gente que não, e pode acontecer um óbito lá no hospital, por um erro médico, enfim, por N motivos. Então, não existe isso de que assim, eu vou parir em casa, então eu tenho mais chance de morrer por causa da uma hemorragia, por causa disso, daquilo, aquilo. Faça o pré-natal certinho e faça um planejamento do seu parto. Faça um plano de parto. Independente de onde você vai ter o seu bebê e como vai ser esse parto, precisa existir o pré-natal e o planejamento de parto. Por quê? Porque você vai se preparar para uma situação que vai mudar completamente a sua vida, e se acontecerem intercorrências, você vai ter como ser bem atendida e poupar a sua vida, né? Poupar a vida do seu bebê. Então não se esqueçam, pré-natal em dia e plano de parto também bem feito, com equipe responsável, tudo mais. Se você vai ser atendido no SUS, no plantão, etc, porque a gente não sabe que hora que o neném vai nascer, você tendo um plano de parto, isso também ajuda a você não ficar desesperada e tudo mais. E a equipe que vai te atender, esperamos que seja sempre bem capacitada e vai, né, se houver alguma intercorrência, saber lidar com isso daí. Mas não, você não tem mais chance de morrer em casa se você tiver um parto domiciliar por causa desse tipo de intercorrência. Se você tiver uma equipe capacitada, pode sim ficar tudo bem. Então tá, a outra coisa que eu queria falar pra vocês. Vamos lá que eu tenho aqui uma listinha, né? A realidade do parto domiciliar no Brasil, ela depende muito de cada estado. Por exemplo, nas cenas a gente viu que tinham médicos. Tinham médicos nas duas cenas, tinham médicos que estavam atendendo as mulheres que estavam parindo. Aqui em Santa Catarina, que é onde eu moro, os médicos não podem atender partos, né? Fora de ambiente hospitalar, ou seja, eles não podem realizar partos em casa. Então, quem faz isso? Geralmente são enfermeiras obstetras e parteiras também, que têm licença, também podem fazer. Não são menos capacitadas de maneira nenhuma para fazer esse tipo de atendimento. Tem muitas delas que só fazem isso, só atendem a parto, e elas são extremamente competentes, tá? Vai ter lugares que talvez, eu não sei dizer que se no resto do Brasil existem lugares que pode o médico atender fora do ambiente hospitalar. Eu sei que no mundo
Em vários países onde a cultura de parto domiciliar ela é incentivada, os médicos atendem em casa, sim. Toma, filha. Então, dependendo do estado que você tiver, obviamente, se você for pagar um médico obstetra, vai ser mais caro do que se você pagar uma enfermeira. E aí você tem que ver quais são as vantagens de um, quais são as vantagens de outro, se você quiser um parto domiciliar, se você tem condições de pagar e se você tem disponível pessoas capacitadas para fazer isso. Enfim, outra coisa que eu quero falar com vocês sobre os partos. Tem aquelas cenas típicas, né? Hollywood faz eu assisto, meu cabelo fica em pé. Primeiro que a mulher tá na cama e ela não pode se movimentar. Ela tá sempre deitada naquela posição ali. Não pode parir daquele jeito? Pode. A mulher pode parir do jeito que ela quiser, como ela se sentir confortável. Mas isso não significa que você tem que ficar presa à cama. Mulher pode parir na banqueta, pode parir em pé, pode parir de cócora, pode parir de 4 na cama, pode parir agachado do lado da cama, do jeito que ela quiser. Não existe uma forma, uma posição oficial de parir. Não existe. Cada mulher deve ter o direito de parir na posição que ela desejar. Essa é uma coisa que eu queria falar pra vocês. Outra coisa, eu assisto cenas de parto, de filme, de série. Gente, eu fui de cabelo em pé com a coisa que eles fazem. Além dessa questão da posição, que vira um negócio, parece que a gente só pode parir desse jeito. E eu arrumando a câmera aqui. E tem aquele negócio de assim, se não tiver aquela cena clássica do vai, força, empurra, 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 empurra. Parece que não a pessoa não tá parindo. Gente, a pior coisa que você pode fazer quando você estiver parindo é ficar fazendo força daquele jeito ali, que eles mostram. Quer ver? Uma coisa bem simples pra vocês terem noção. Filha, brinca aqui do lado. Ó, aqui, ó. Aqui, ó. Vem. Isso aqui, ó. Quando você vai usar o banheiro, fazer o número 2, né? E aí, você tá nervoso, você tá tenso. Se você não tá relaxado, é muito mais difícil fazer. E quer ver? E assim, às vezes a pessoa fala assim, eu faço de qualquer jeito. Vai num banheiro que você sabe que tem alguém na porta esperando, e aí você fica naquela ansiedade porque a pessoa tá ali na porta esperando. Num lugar público que tem gente que não consegue fazer, porque se você fizer bem à vontade pode fazer barulho. E aí você fica nervoso porque tem gente que pode ouvir você fazendo. Você fica nervoso, você fica tenso, o seu ânus trava. Então a musculatura ela contrai e aí não sai nada, não vai passar nada ali. A mesma coisa quando você vai parir. Se você ficar tenso, se você ficar nervoso, se você faz força, quando a gente faz força, o músculo se contrai. Se você contrair a musculatura, vai ser muito mais difícil de o bebê sair. Vai ser muito mais difícil de passar alguma coisa ali pelaquela musculatura que está contraída. Então, por mais que todas as séries, gente, todos os filmes, séries, assim, é de praxe. E nas maternidades também, os médicos, os enfermeiros falam, faz força, vai mamãe, faz força, vai mãezinha, faz força, faz força. Não precisa fazer força. Quem já pariu o filho normal sabe, quando vem a contração do expulsivo, o seu corpo faz a força sozinho. O seu útero tá fazendo a força sozinho, ele vai empurrar o bebê pra fora de qualquer jeito, você queira, você não, você nem consegue segurar. Você não precisa voluntariamente fazer força também, porque isso vai fazer o quê? Isso vai te machucar. Laceração é uma coisa que acontece muito frequentemente e quase sempre, eu não vou dizer sempre, porque existem outros fatores, mas quase sempre ela é causada por quê? Porque fez força de forma errada, na hora errada, e fez força sem precisar. Tava numa posição que não era favorável. Então, por exemplo, posições verticais, elas são muito mais favoráveis para a nascida do bebê. Por quê? Porque o útero está empurrando, o útero literalmente empurra o bebê para fora. E se você está numa posição deitada, o útero tiver que fazer assim,
ele vai precisar fazer mais força e mesmo talvez a força que ele faça, você vai precisar ajudar a empurrar. É óbvio, porque não vai sair. Tenta fazer cocô deitado pra você ver se dá certo. Entendeu? Então, posições verticais, aí eu já falei sobre a posição, que é padronizado, que a gente pare deitado. Não, você pode parir em outras posições. E é recomendado que você possa parir, por exemplo, numa posição vertical, porque a gravidade vai ajudar o seu bebê a descer e você não vai precisar fazer força, porque para você parir, você não precisa fazer força. Raríssimas exceções, raríssimas mesmo, você vai precisar fazer força, porque se o seu corpo estiver funcionando bem, o seu útero vai empurrar o seu bebê. A melhor coisa que você pode fazer na hora que vier a vontade de fazer força, na hora que vier o expulsivo, que a gente chama, é relaxar. Relaxa que a sua musculatura vai se abrir e o seu bebê vai descer. E eu falo isso por experiência própria, viu? Um ponto que eu quero falar pra vocês é, sim, parir em casa, parto domiciliar, é aquilo ali. O neném nasceu, o papai pode pegar, a mamãe pode pegar, o neném já vem no peito. Né, amor? É sim, é sim. Eu vou fazer pra vocês ainda, eu já prometi um monte de vezes, a minha filha já tem 1 ano e eu ainda não fiz. Mas eu vou fazer pra vocês o relato do meu parto. E vou tentar tirar algumas imagens, porque não, eu não fiz fotos do meu parto, mas eu tenho um vídeo. Vou adicionar para vocês poderem ver. E sim, eu gostaria que essas cenas dessa série possam inspirar algumas mulheres para que elas se empoderem e possam viver partos incríveis e partos lindos, e por que não partos domiciliares, né? Porque é um evento assim que marca muito a vida da gente, e quanto mais bem acolhida e mais segura você se sentir, e isso é muito importante quando a gente fala de parto domiciliar, você só vai ter um parto domiciliar bom se você estiver se sentindo bem na sua casa. Se a sua escolha do parto domiciliar for pautada na segurança que você sente em estar na sua casa. Não adianta você querer parir em casa com medo, pensando, ai meu Deus, eu devia estar no hospital, porque se acontecer alguma coisa, eu tô aqui em casa. Não é assim que funciona. É maravilhoso. Só pra dizer, pra quem, quando ele é bem assistido e quando é do desejo da mulher, pode ser maravilhoso. Olha lá. Agora dá tchau pro pessoal. Fala, tchau meus fãs. Tchau meus fãs. Até o próximo vídeo. Fala o que tem que fazer. Curte, compartilha o vídeo, dá um joinha, deixa o seu joinha, deixa o seu comentário e até a próxima. Tchau, 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 meus fãs, tchau, meus fãs.